Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será Os Sinais do Fim. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 9. Certa ocasião, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, registrado em Mateus capítulo 24, vamos ler dos versículos 3 ao 8, que diz o seguinte: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Além disso, os cristãos de todo o mundo serão perseguidos, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 9, que diz o seguinte: Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. O que fazer quando isso acontecer comigo? Você deve estar pensando. A resposta está em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 10 ao 11, que diz o seguinte: Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Como vimos, a resposta é não ter medo e ser fiel até a morte. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, diz o seguinte: O Senhor nos deixou as seguintes instruções: que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Portanto, não abandone o barco. Fique firme, não tenha medo e seja fiel ao Senhor, pois Jesus voltará para resgatar os seus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que diz o seguinte: Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Deus te abençoe.